Um fluxograma tem todas essas figuras. Todas essas figuras. Aqui eu tenho uma atividade alternativa, uma decisão, dados, processos pré-definidos, armazenamento, documentos, vários documentos e por aí vai. Se vocês me perguntarem aqui, tem algumas figuras que eu nem sei de cabeça quais são. E a aula aqui não é de desenho. A aula aqui é de interpretação de modelo e processos de negócios. Então, gente, eu não quero que vocês decorem isso tudo. Não há o menor sentido em decorar isso tudo e fazer um fluxograma que, no final das contas, vai acabar ficando mais difícil de entender do que vai clarear a ideia de quem tiver que interpretar aquele fluxograma, de quem tiver que entender como é realizado aquele processo. Então, pessoal, eu só vou usar nos meus fluxogramas 4 figuras. Eu vou usar a terminação, que é a estrutura de início e fim, que é uma elipse. Eu vou usar a atividade, que é esse retângulo. Eu vou usar a decisão, que é o losango, e vou usar os conectores. Somente com essas 4 figuras, vocês são capazes de mapear todo e qualquer processo. Não existe processo que não consiga ser mapeado com essas 4 figuras. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer na prática um fluxograma. Eu já vou partir na prática para um fluxograma. Eu queria explicar para vocês como é que é esse fluxograma, esse processo que eu vou mapear, que é um processo que vocês todos aqui conhecem. Vamos lá. Construir um fluxograma que informe se um aluno foi aprovado ou reprovado numa determinada disciplina, sabendo que a média é calculada em cima de 2 notas. São 3 avaliações possíveis. Ou seja, pessoal, o cara faz A1, o cara faz A2. E aí vai calcular a média, podendo fazer a terceira avaliação. Mas mesmo que faça a terceira avaliação, só considera 2 notas. B, o aluno será aprovado se sua média for igual ou superior a 7. O aluno será reprovado se sua média após a segunda avaliação for menor do que 5. Ou seja, gente, o sujeito fez a A2, não tem média 5, ele nem faz a A3, ok? Ele só vai fazer a A3 se ele tiver média de 5 para cima. Se ele tiver média 7 na A2, ele já passou, tá? E, por fim, após a segunda avaliação, o aluno fará uma nova avaliação, caso sua média esteja entre 5 e 7. Foi o que eu acabei de falar. Todo e qualquer fluxograma começa com o início. Então, vou colocar o início aqui. Tá lá, o início, uma elipse, escrito ali o início. A primeira coisa que precisa ser realizada nesse processo é fazer A1. Ok? Então, a primeira coisa que vai acontecer é fazer A1. Depois que o aluno faz A1, o que eu tenho que fazer, pessoal? Depois que o aluno faz A1, o aluno já fez A1. Saber qual foi a nota dele. Ou seja, para saber qual foi a nota dele, o que eu preciso fazer com a prova? Corrigir. Boa, então vou botar agora aqui, corrigir A1. Show de bola. Então, fazer A1, depois corrigir A1. Beleza. E agora, o que a gente faz? Dá a nota. Lançar a nota. Lançar A1. Lançar A1. Show de bola. E agora? Fazer A2. Boa, garota. Fazer A2. E aí, da mesma forma... Quero botar isso aqui um pouquinho mais alto. Pronto, vou ver se ele não cai aqui. Ele vai cair, com certeza vai cair, mas... Da mesma forma que eu fiz na A1,
Quando o aluno faz a A2, eu tenho que corrigir a A2 e lançar a A2. Preste atenção agora. Eu aqui no meu quadro, vai acabar o espaço. Vocês estão vendo? Não tem mais como escrever para cá. O que eu não posso fazer num fluxograma, para ficar bem claro para todos aqui presentes? Um fluxograma, ele só pode ter um sentido. Se o fluxograma começou aqui na esquerda e está vindo para a direita, ele sempre deverá ser interpretado da esquerda para a direita. Eu não posso agora fazer o seguinte, não dá mais espaço, vou fazer o seguinte, vou voltar agora. Aí começar a voltar. Eu não posso fazer isso, pessoal. A partir do momento em que o fluxograma começou da esquerda para a direita, ele deverá continuar indo da esquerda para a direita. Vocês poderiam, eventualmente, terem colocado de cima para baixo. Não tem problema, de cima para baixo. Chegou aqui, não dá mais, eu não posso agora voltar de baixo para cima. Eu não posso fazer isso. Então, como que a gente resolve esse problema? A gente resolve esse problema de uma forma muito simples, através de uma coisa chamada conector. Percebam o que eu vou fazer. Cheguei aqui, não tem mais espaço, eu vou botar aqui, ó, um número 1 e uma bolinha. O que está acontecendo aqui? Depois de lançar a 2, eu entrei no número 1. Se eu entrei no número 1 depois de lançar a 2, em algum momento eu vou sair do número 1. Número 1 para cá. Ou seja, o que vai acontecer aqui com o fluxograma? Eu entro no 1 e depois aqui eu saio do 1, dando continuidade ao fluxograma. Fiz a 1, corrigi a 1, lancei a 1, fiz a 2, corrigi a 2, lancei a 2. O que eu preciso fazer agora aqui? Saber se o aluno ficou reprovado ou aprovado? E como que eu sei isso? Somando as notas e tirando. Fazendo a média. Ué, então agora eu vou botar aqui, ó, calcular média. Calcular média. Beleza. Depois de calcular média, o que eu tenho que fazer? Lançar o aprovado ou reprovado. E como é que eu vou saber se o cara está aprovado ou reprovado? Aprovado acima de 7 em diante e reprovado de 7 para baixo. Então agora eu vou botar uma estrutura de decisão. Percebam. Entendi. Depois, entendam isso daqui que é absolutamente fundamental. Depois de calcular a média, vocês podem ir para aprovar ou reprovar. Uma regra do fluxograma. Cada atividade só pode ter uma saída. Eu não posso ter uma atividade com duas saídas. Cada uma das atividades do meu fluxograma só pode ter uma saída. Então, sempre que eu tiver que colocar duas setas saindo de uma atividade, eu vou usar uma coisa chamada decisão. Eu vou colocar uma estrutura de decisão e aqui dentro sempre deverá existir uma pergunta. Vou colocar aqui para vocês. Média.
maior ou igual a 7? Essa é a pergunta. Fernanda, se a média for maior ou igual a 7, o que eu tenho que fazer com o cara? Aprovar. Aprovar. Então, ó, média maior ou igual a 7? Se sim, aprovar. E se não for maior ou igual a 7? Vai para 3. Ainda não. Não? Não. Lembra lá no enunciado? O cara só vai fazer a 3 Verdade. se a média dele for entre 5 Média. e 6,9. A gente então vai abrir outra decisão para saber se é maior ou menor que 5. Isso, garota. Média maior ou igual a 5. Média maior ou igual a 5. Se a média for maior ou igual a 5, eu vou fazer a 3. E aí, vou colocar logo aqui a parte de corrigir a 3 e lançar a 3. Boa. E agora, gente, o que eu tenho que fazer? Tem que colocar a parte do não. Ah, tá, boa, já ia me esquecer. Se a média não for maior ou igual a 5, o que eu faço? Ele vai estar reprovado. Isso, então, ó, se não, reprovar. Ok? Reprovar. Beleza, tudo bem. Mas vamos aqui. Depois que eu lanço a 3, pessoal, o que eu faço? Vai ter que calcular a média de novo. Então, vou botar aqui um conector porque não cabe, tá? E aí o conector passa a ser o número 2. Ó, eu vou botar aqui, ó, calcular média, tá? Calcular média. Média. Afinal de contas, depois da 3, eu vou ter que calcular a média, né? Gente, qual é o problema aqui? Eu já falei para vocês uma regra. A primeira regra é: o sentido do fluxograma deve ser respeitado. Vou falar agora para vocês a segunda regra. Estão vendo aqui que eu tenho calcular média aqui em cima e tenho calcular média aqui embaixo. Eu não posso, no mesmo fluxograma, ter duas atividades com o mesmo nome. Isso é uma regra. Não posso fazer isso. Não posso, no mesmo fluxograma, ter duas atividades com o mesmo nome. Até porque, nesse caso específico aqui, Jéssica, me ajuda aqui, querida. Como é que é o cálculo dessa média aqui em cima? Soma as duas notas existentes e vai tirar a média. Na de baixo, não. Na de baixo, a gente vai somar as duas notas maiores e vamos tirar a média. Ou seja, o que eu faço aqui em cima é a mesma coisa do que eu faço aqui embaixo, Jéssica? Negativo. Calcular média final. Vou botar isso aqui um pouquinho mais para cá. Calcular média final. E agora, o que eu tenho que fazer? Quanto que o cara precisa ter para ser aprovado? Vamos ter que fazer a decisão de novo, né? E aí eu vou perguntar o que aqui, Jéssica? Ué, de novo, se a média... agora, não sei. A média tem que ser maior que 7 ou igual a 7 de novo, né? Mas aí pode botar o quê? Média final maior? Não. Boa, Jéssica. Eu acabei de falar para vocês
que eu não posso repetir no mesmo fluxograma duas atividades com o mesmo nome. Porém, a pergunta eu posso repetir, não tem problema nenhum. Tá? Então aqui eu vou botar média maior ou igual a 7. Média maior ou igual a 7. Gente, se a média for maior, não for maior ou igual a 7, o que eu tenho que fazer? Se ela não for maior ou igual a 7, o que eu tenho que fazer? Reprovar? Dor no coração, reprova. Pessoal. Reprovar. Eu vou botar reprovar aqui embaixo? Vou botar mais um reprovar aqui embaixo? Não, não pode, porque não pode repetir. E aí, me ajuda, eu acho que foi a Fernanda que falou. Me ajuda, Fernanda. Reprovar o aluno aqui ou reprovar o aluno aqui em cima, muda alguma coisa? Não. Não. Então, ó. É reprovar do mesmo jeito. Exatamente. Vai fazer período que vem engenharia de processos de novo. Então, ó. Com titio Vinhais. É isso aí. E se bobear é presencial, que aí o negócio é feio. Então, média maior ou igual a 7? Se não, reprovar. E se a média for maior ou igual a 7? O que eu tenho que fazer com o cara? Aprova. Mas aí perceba aqui, Fernanda. Olha onde é que está o aprovar. Priscila, professor. Desculpa, perdão, Priscila, não estou olhando aqui, me perdoa, querida. Mas olha onde é que está aqui o aprovar, Priscila. Se eu tiver que sair daqui e ir aqui para cima, tá vendo que eu vou ter que cortar a linha? Tô vendo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar aqui, ó. O conector, né? Número 3. E puxa o 3 lá em cima. Exatamente. Onde é que eu vou botar esse 3 aqui? Peraí. Viram? Eu saio daqui, aqui é o sim, né? Aqui é o sim. Eu saio daqui, vou para o 3, e do 3 eu vou para o aprovar. Me diga uma coisa, depois que eu aprovo o aluno, o que eu faço? Fim. Fim. Depois que eu reprovo um aluno, o que eu faço? De novo, se eu tiver que do reprovar vir aqui para o fim, eu vou cortar diversas linhas. Então, o que eu faço? Eu boto para cá o número 4. E aqui do número 4, eu venho para o fim. Já falei duas regras para vocês. Primeira regra, o sentido do fluxograma precisa ser respeitado. Comecei da esquerda para a direita, eu vou sempre da esquerda para a direita. Não deu para fazer aqui na folha de caderno, no computador ou no quadro, eu boto o conector e volto para cá. Boto o conector e volto para cá. Segunda regra que eu já falei para vocês, não posso ter duas atividades com o mesmo nome. Terceira regra que eu falei para vocês também, as decisões precisam ser perguntas. E, algo que eu não falei, essas perguntas devem ser respondidas com sim ou não. Toda decisão tem que ser uma pergunta, e essa pergunta tem que ser respondida com sim ou com não. Outra regra que eu falei para vocês, se eu não me engano agora é a quinta regra, ou a quarta. Cada atividade só pode ter uma saída. Ok? Sexta regra. Um fluxograma inteiro só pode ter um início e um fim. Eu não posso ter no mesmo fluxograma mais de um início ou mais de um fim. Tanto faz. Eu só posso ter um de cada. Ok? Outra situação aqui também que precisa ser respeitada por vocês. Todas as atividades possuem verbos no infinitivo. Não sei se vocês repararam isso, mas vamos dar uma olhada. Fazer a um, corrigir, lançar, calcular, reprovar, aprovar. Sempre as atividades possuem verbos no infinitivo. Outra situação interessante aqui para vocês. Isso daqui que eu vou falar agora é uma boa prática, não é mandatório. O que eu vou falar agora é uma boa prática. Vamos dar uma olhada para as decisões, pessoal.
Em cada uma das 3 decisões, eu tenho o sim e o não. O sim está sempre para onde? Para cima? O sim está sempre para cima. Então, assim, Vinhais, o sim vai estar sempre para cima? Não, não, isso não é regra. Isso é uma boa prática. O que eu vou ensinar para vocês é uma boa prática. A partir do momento em que apareceu a primeira decisão e vocês colocaram o sim para cima, em todas as outras decisões, o sim estará para cima. Se vocês tivessem colocado o sim para baixo, não tem problema nenhum. Mas em todas as outras decisões, o sim estaria para baixo. Outra situação importante é a pergunta aqui dentro. Isso, de novo, é uma boa prática. O que eu vou falar agora é uma boa prática, não é uma regra, tá? A pergunta aqui dentro deve ser uma pergunta positiva. Por quê? Vamos entender aqui, olha só. O que vocês, alunos, querem quando chega aqui, ó, depois de calcular a média e chegou aqui? O que vocês querem que aconteça? Que ele seja aprovado. Exatamente. E para ele ser aprovado, a média tem que ser maior ou igual a 7. Então, sempre façam perguntas que sejam positivas. Então, média maior ou igual a 7? Se sim, vai para o lado bom. Média maior ou igual a 5? Se sim, vai para o lado bom. Média maior ou igual a 7? Se sim, vai para o lado bom. Acostumem-se, convencionem-se a, sempre que uma decisão vai para o sim, ela está indo para um lugar bom. Sempre que uma decisão vai para o não, ela está indo para algo que aconteceu de errado.